Eu sei que grande parte das pessoas que talvez está assistindo a live ou assistir depois, muitas vezes ouvimos que para ser discípulo de Jesus, o primeiro que a gente tem que fazer é o quê? Você ir em frente e fazer uma oração de fé. Esse é o primeiro que a gente escuta. Não, você torna discípulo de Jesus fazendo isso. Mas será que isso é verdadeiro? Será que todos nós, aqueles que hoje somos cristãos, fizemos uma oração de fé ou não? Será que tem outras pessoas, tem milhares de pessoas que um dia fez uma oração de fé e se tornou verdadeiramente um cristão? Será que isso é ser verdadeiramente um discípulo de Jesus? Essa é uma grande dúvida que tem algumas pessoas que falam: mas eu aceitei Jesus um dia e eu não me tornei cristão. Então, o que será ser verdadeiramente um discípulo de Jesus? Será que é somente ir aos domingos para um culto? Será que é simplesmente ter um conhecimento bíblico? Será que ter simplesmente um compromisso profundo, diário com Cristo? Será que ter um relacionamento com Ele dia a dia? Hoje vamos estar falando um pouco sobre isso. O que é ser um verdadeiro discípulo? Eu tenho aqui que a palavra discípulo vem do termo grego matles, que significa aluno, aprendiz ou seguidor dedicado. No Novo Testamento, não é apenas aquela pessoa que se envolve com os ensinamentos de alguém, mas vive de acordo com aqueles ensinamentos. Então, ser um verdadeiro discípulo não é simplesmente uma pessoa, por exemplo, falando na fé cristã, uma pessoa que só vai o domingo ao culto. Não é só uma pessoa que tem um conhecimento bíblico. É uma pessoa que ela vive o que ela ouve, o que ela aprende de aqueles ensinamentos. Então, ser um verdadeiro discípulo começa, por exemplo, com você aprender com o estudo bíblico, ter um relacionamento com Jesus, mas também viver o que é a verdadeira fé. Eu tenho aqui um texto, João capítulo 8, versículo 31. Se você tem uma Bíblia, pode procurar João capítulo 8, versículo 31, que diz assim: se vocês permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. O que quer dizer isso? Então, que um discípulo, portanto, é alguém que aprende com Cristo. Como aprende com Cristo? Uma das formas simples e básicas é a que? Através da palavra, através da escritura, através da oração. É aquela pessoa que segue os passos de Jesus. Ele busca imitar o caráter, o comportamento que Jesus teve. Mas como eu sei qual é o caráter, o comportamento que Jesus teve? Nós temos a Bíblia. A Bíblia é aquele livro que em Mateus, Marcos, Lucas e João fala parte da vida, parte do ministério de Jesus. Então todos nós, possivelmente, a maioria que passa por aqui por a live, já tem uma Bíblia e já leu ou já ouviu Mateus, Marcos, Lucas e João, no mínimo. Então, neste livro você vai encontrar a história de Jesus. Aí vemos seus ensinamentos, como ele vivia, as coisas que ele fazia. O mesmo Jesus, em uma oportunidade, ele fala assim, que as raposas têm guaridas, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde encostar sua cabeça. Então, vemos o dia a dia, os ensinamentos de Jesus na palavra. Por isso devemos permanecer firmes nos ensinamentos, não somente ouvir, mas aplicar os princípios de Cristo em nossa vida diária. Imagine, por exemplo, um aluno que vai a uma escola e nunca faz os deveres, nunca aplica o que aprendeu. Será que ele é verdadeiramente um aluno? Será que verdadeiramente está aprendendo? Assim também um discípulo de Jesus. Nós ouvimos os ensinamentos, aprendemos dele, mas temos que pôr em prática. Se você fala que um discípulo de Jesus só escuta a Bíblia, só lê a Bíblia, só vai culto do domingo, por exemplo, mas não pratica, não vive, não faz porcaria nenhuma, não faz nada, verdadeiramente você não é um discípulo de Jesus. Você é simplesmente uma pessoa que está curtindo um clube, um grupo de pessoas, porque tem amizade, porque tem um conhecido dentro, porque tem a família. Um verdadeiro discípulo coloca em prática.
Então nós sabemos que a Bíblia é uma das coisas simples que fala o relacionamento de Deus comigo e eu com as pessoas. Então eu preciso amar as pessoas, eu preciso abençoar as pessoas. Mas se eu não faço nada disso, será que eu me torno discípulo? Jesus estava aqui na terra, será que era somente ele com Deus? Ou Jesus também era ele com as pessoas? Jesus se relacionava com as pessoas. Como está nosso relacionamento com o outro? Você está relacionando direitinho com o outro? Uma coisa é que a gente não vai ser amado por a maioria, porque Jesus agradou a todo mundo. Mas Jesus amou. Jesus bateu de frente muitas vezes com religiosos. O religioso é aquela pessoa que fala uma coisa que ela não vive. Mas o verdadeiro discípulo é aquele aluno que aprende, aquele aluno que ama, aquele aluno que cuida. Por isso, Jesus nos chamou para ser seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me segue. Isso é uma palavra que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 14. Então, o que é o primeiro que nós temos que fazer? Negar-nos a nós mesmos. Isso significa que renunciar ao egoísmo, nossos próprios desejos, e colocar a Cristo no centro de nossas decisões. Será que minhas atitudes Jesus as teria hoje? Será que se eu, por exemplo, o problema que está passando na minha vida hoje, amanhã, ontem, algum problema, como reagiria Jesus? Como reagiria Cristo? Assim eu deveria reagir. Então, essa é uma das coisas que eu sei que muitas vezes é difícil na vida de um discípulo. Negar-se a si mesmo, renunciar a essas coisas ruins que estão em nossa vida. Por isso devemos tomar a cruz. Isso indica estar disposto a enfrentar dificuldades, sacrifícios, persecuções, por amor a Jesus. Como ontem Everton falava, acho que foi ontem, não sei se você está aqui assistindo Silene, não sei se você vai lembrar, que ele falou assim, que morrer por Jesus não é tão difícil, mas viver por ele é uma das coisas mais difíceis. Porque morrer, na decisão, a pessoa morreu, mas assim foi, não que foi simples, mas foi um pouquinho rápido. Mas viver por ele, seguir o que ele fazia e fazer tudo os ensinamentos dele é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa entender a graça. A gente precisa entender aquele amor pelos outros. Assim como Deus nos amou de uma maneira grande, maravilhosa, da mesma forma a gente tem que tentar amar o outro. Mas nesse relacionamento com Jesus, a graça em nossa vida vai fazer que a gente se nega a si mesmo de uma maneira muito fácil. A gente toma sua cruz e enfrentar as dificuldades, os sacrifícios e as persecuções. Mas seguir a Jesus é mais que ouvir, significa caminhar diariamente com Jesus, buscando ser parecido, não somente nas palavras, sino também em nossas ações. Um discípulo tem relacionamento diário com ele. Se o mestre de um discípulo, diariamente andava com ele e ele aprendia com ele. Por isso, marca aqui em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu em ele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se Jesus é a videira, Jesus é tipo árvore, e nós somos os galhos, nós somos os ramos, nós devemos permanecer em ele. Por quê? Porque uma videira, ou vamos dizer assim, uma planta, uma árvore, se o galho, se o ramo não está junto, não está grudada, não está fluindo elas juntas, o galho morre. Então, se o galho morre, é porque não tem uma conexão direta com a videira. Então, nós, como discípulos, devemos ter uma conexão direta com Jesus. Hoje, a gente sabe que quando Jesus morreu, o lugar santo e o lugar santíssimo se tornaram só um lugar.
Então nós temos acesso a Deus Pai através de Jesus, porque Jesus mesmo falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então, o lugar santo e o lugar santíssimo se uniram. E se nós temos um relacionamento com Jesus, ele se torna um caminho para chegar ao Pai. Jesus se torna nossa força. Jesus permite que nosso relacionamento produza fruto. Nós, como muitas vezes aprendemos, que precisamos dar frutos pessoas. Se eu prego, se eu leio o Evangelho, se eu falo de Jesus, eu tenho frutos, pessoas. É um erro que muitas vezes as pessoas cometem, porque o fruto, que é um discípulo que está conectado diariamente com Jesus, manifesta o fruto de paz, de amor, de paciência, de bondade. Em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Então, sem Cristo, nada podemos fazer. Não conseguimos ser discípulos verdadeiros confiando apenas em nossas forças. A Bíblia também fala assim que o ouro fino é provado em fogo. Então, o ouro deve ser testado. Então, se nós temos um relacionamento com Jesus, se nós vivimos, se estamos vivos, vamos ter problemas, dificuldades, conflitos, raivas. Então, o verdadeiro discípulo vai passar essas coisas, sendo discípulo e não sendo discípulo. Então, você pode passar uma dessas coisas na sua vida. Mas se você é um galho que está junto, um galho que está grudado à videira, em Cristo, as coisas se tornam muito mais fáceis. Ser um discípulo, próximo ponto que eu marquei aqui, ser discípulo é imitar a Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que afirma que permanece em Ele, deve andar como Ele andou. Olha que maravilhoso aqui. Se nós falamos que somos discípulos, devemos andar como Ele andou. E um grande problema que tem muitas pessoas hoje, ou que talvez alguns de nós teve, muitas vezes, é que nós falamos como é um discípulo. Nós falamos, hay que amar, hay que cuidar, hay que abençoar, hay que perdoar. A gente fala muitas coisas, mas devemos andar como Ele andou. Jesus estava na cruz, morrendo, com os braços abertos, e Ele falou: Pai, perdona-los, que eles não sabem o que eles fazem. Então, olha o amor dele tão grande pela humanidade. Então, se nós devemos andar como Jesus andou, devemos que praticar as coisas que ele fez. Então, é muito fácil, por exemplo, você pegar uma Bíblia, tá, sei lá, com paletó, terno, gravata, saia, bem vestido, e falar: Pai do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. Muito fácil. Falar, porque a palavra de Deus diz, é muito simples. Qualquer pessoa que dê um conhecimento bíblico consegue. Mas andar como Jesus andou não é qualquer um. Não é simplesmente falar, não é simplesmente nossa forma de viver, nossa forma de atuar com o outro. Eu posso falar do amor, mas eu tenho que viver no amor. Eu posso falar, Jesus falou, por exemplo, eu estive doente e não me visitaste. Eu estive preso e não me visitaste. Eu precisei de diferentes formas no contexto de nossa vida. Será que nós visitamos o enfermo, o doente? Nós visitamos, precisamos aquele que ajudava? Será que nós fizemos essas coisas tão simples? Bom dia, Carla. A Carla de Mogi das Cruzes. Bom dia, pessoal que está chegando. Então, hoje estamos falando sobre o que é ser um discípulo. Então, estava falando aqui sobre 1 João, capítulo versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele. Em quem? Em Jesus. Deve andar como ele andou. Você pare hoje de manhã, essa reflexão de hoje, aqui em Clube 707. Será que você anda como Jesus andou? Será que você fala as palavras que Jesus falava sobre amor, verdade, sabedoria? Será que você age como ele agia? Será que sua vida está agindo do jeito que Jesus agiria? Servindo os outros, sendo humilde? Oi, Silene, travou? O pessoal que está aqui nessa rede aqui, TikTok, travou para vocês aqui? Pode colocar aqui para mim, aqui no Instagram.
que está travando para vocês também? Ou é só aqui em TikTok? Aí me podem confirmar, por favor. Que se está travando para vocês. Foi para aqui. Voltou, falou o cara que voltou. Silene voltou para você também? O cara falou aqui que para ela voltou. Aí pode colocar para mim aqui se travou, voltou. Então, por enquanto, o pessoal tá aí. Ah, voltou. Obrigado, Silene. Obrigado, Carla. Então, estamos falando sobre o discípulo. Que aquele que afirma que permanece em ele deve andar como... deve andar como ele andou. Então, não é somente falar palavras de amor, verdade, sabedoria, fé, esperança, mas também é servir aos outros com humildade e com compaixão. Quando a gente compreende a graça, um tema que aqui em nossas lives de ajudadores, Everton fala muito sobre a graça, é um tema tão simples, mas muitas vezes tão complicado para algumas pessoas. Um tema simples, por exemplo, mas é que a gente tem que o dízimo é verdadeiro ou não, a gente tem que dizimar ou não. Não, quando você está na graça, você compreende que há pessoas que precisam de cuidado, que você precisa abençoar, que você precisa cuidar, que você precisa de humildade, tantas coisas tão simples. Então, a gente deve amar também como Jesus amou. Até aqueles mesmos que machucaram, que torturaram. Um exemplo simples, Jesus na cruz amando aqueles que estavam fugindo da vida dele. Um discípulo também deve ter que um compromisso diário. Diariamente nós temos um compromisso. Não é que, vamos dizer que não, eu assumo o compromisso. Não, tem que ser algo natural. Na graça, tudo isso se torna algo natural, forma parte de nós. Porque a mente de Cristo está em nós. Então, a gente faz, como esse cara aqui, faz sem interesse. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quiser vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me segue. Então, olha, se você quer ir em pós de Jesus, toma sua cruz cada dia, se nega e siga Jesus. Só que muitas vezes nós pensamos que tomar a cruz, que negar nossa vida é um peso, é algo difícil, não? Você acha que nas dificuldades, aqueles discípulos, quando saíam, que Jesus mandou eles primeiro voltar, nossa Senhor, nós somos dignos, mas as pessoas nos perseguiram, estavam contra nós, se maravilhavam, porque eles estavam pregando o Evangelho. Eles faziam com tanto amor que as dificuldades, que os problemas, era coisa maravilhosa. Então, se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, se você é discípulo de Jesus e você é perseguido, você é criticado, mas você é criticado porque está fazendo certo, não é criticado porque você só fala mal dos outros, porque você não ajuda, não? Isso é outra coisa. Se você é criticado porque você está seguindo os passos de Jesus, olha, é bom e maravilhoso para o reino. Então, esse passagem destaca o cada dia. Ser discípulo é um compromisso constante e não apenas os domingos. As pessoas pensam que ser discípulo é somente domingo, onde se transforma em uma pessoa de fé. E esse dia, nossa, eu vou hoje a louvar e adorar o Senhor. Mas no momento de crise e de segunda a sábado, a gente tem uma vida totalmente diferente. Um discípulo tem uma vida diária. O discípulo tem a vida constante. O discípulo ama, cuida, protege, vive em fé. Então, não é somente domingo, é de segunda a segunda. Como Paulo falou, a gente não faz diferença entre luna nova e lua velha, entre dia e dia. Todos os dias são para nós a mesma coisa, são para Deus. Então, inclui nossas decisões. Ser discípulo inclui tudo que você decide diariamente. Quando, por exemplo, ler a Bíblia e como você atua. Então, um exemplo prático é assim como um atleta que treina diariamente para alcançar seus objetivos, um discípulo também precisa ter disciplina, por exemplo, para ter esse relacionamento com Deus. Muitas vezes a oração, ler a Bíblia, tem certa dificuldade para nós. Então, às vezes nós precisamos ter uma disciplina e começar a entender o que é a graça, começar a entender o amor de Deus. E depois se torna algo simples.
se torna algo natural. Outra coisa importantíssima para nós é que um discípulo faz outros discípulos. Mas para você ser um discípulo, vamos dizer que em teoria você tem que tornar um mestre, você tem que ser um maestro em espanhol. Para você tornar um discípulo que ensina a outro, você tem que ser um exemplo. Você tem que mostrar que Jesus está na sua vida, que você atua como Jesus atuaria, que você tem uma coisa que os demais gostariam de ter, no mínimo, é sua vida impregnada com Jesus. Então, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, bautizando no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que os ordenei. Então, simples. Jesus mandou a fazer discípulos. Um discípulo faz outro discípulo. E o que seria isso? Compartilhar a fé com as outras pessoas, ensinar os ensinamentos de Jesus e caminhar ao lado dos outros e crescer espiritualmente juntos. Então, um discípulo precisa ir caminhando na fé, precisa ir dando passos e fazer outros discípulos. Quando você se nega a si mesmo, quando você está grudado, o ramo está grudado na videira, quando você dá os passos, quando você atua como Jesus atuou, quando você começa a amar como Jesus nos amou, que você se torna um discípulo, sempre tem alguém que gostaria de se parecer com você. Então, nessa caminhada, você vai fazer outros discípulos. Então, um discípulo sempre tem que, vamos dizer assim, fazer outro discípulo. Então, que discípulo você está tentando ter hoje? Seus filhos? Seu esposo ou sua esposa? Seus familiares? Seus amigos? Você está tentando impregnar as outras pessoas com essa fé maravilhosa que você tem hoje? Então, o pessoal que está aqui, você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você só vai de domingo? Pode responder aqui para mim, por favor, aqui no TikTok ou aqui no Instagram. Então, hoje estamos falando o que é se tornar um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus, um discípulo transformado. Mientras a pessoa vai respondendo aqui, vou estar falando aqui sobre alguns discípulos. Porque muitas vezes nós pensamos, mas se tornar um discípulo de Jesus é muito difícil. Um exemplo simples que todos nós conhecemos aqui, por exemplo, Pedro. Pedro é um discípulo transformado. Pedro era um pescador comum. Em ele, poderíamos dizer que no começo Jesus detectou um líder potencial. Quando falaríamos que Pedro era uma pessoa muito impulsiva. E apesar de suas falhas, como por exemplo negar a Jesus 3 vezes, ele foi restaurado por Jesus. E vemos a conversão de Pedro, depois de andar com Jesus tanto tempo, grande parte do ministério de Jesus, Pedro andeve com ele. Ele nega a Jesus, mas Pedro se torna um discípulo transformado. Depois que ele tem um encontro novo com Jesus e Jesus pergunta a Pedro, você me ama? Por 3 vezes. Aí depois vemos o Pentecoste, como Pedro se levanta e prega. E muitas pessoas se convertem por causa do mensagem dele. Também, por exemplo, temos a João, como eu falei, o discípulo do amor. Aquele João que estava sempre junto com Jesus. Aquele João que teve, o único homem que teve nos pés da cruz com Cristo. Aquele homem que amou a Jesus de uma maneira muito grande. Também temos, por exemplo, Maria Magdalena. Para falar das mulheres, vamos falar das mulheres depois que... mas Darwin não deu um exemplo de uma mulher. Maria Magdalena, que foi liberada por Jesus de 7 demônios. Ela seguiu Jesus até a crucifixão e foi uma das primeiras mulheres testemunha da ressurreição. E vemos que quando ela vai testemunhar que o túmulo estava aberto, os discípulos também não creiam nele, nas mulheres, testemunho dele. E assim vamos ver vários discípulos na igreja primitiva. Por exemplo, temos o Estevão, conhecido como o primeiro mártir. Foi um homem cheio do Espírito Santo, de fé, que pregava com muito amor, com muita coragem sobre Jesus.
mesmo diante da persecução, ele foi apedreado. A mesma Bíblia fala que aos pés de um jovem chamado Saulo, e estava Paulo também, quando Estevão foi crucificado. E assim vamos vendo, por exemplo, vamos falar de Paulo, aquele discípulo que não conheceu em vida a Jesus, mas aunque ele aparece aqui por primeira vez na morte de Estevão, vemos a um Paulo que depois teve um encontro caminho a Damasco, que Jesus fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Bom dia, Débora. Paulo, Paulo, por que me persegues? Vemos esse discípulo, como ele se converte. É um discípulo que leva fé, esperança, amor. Vemos esse mesmo Paulo convertido, já preso, enviando cartas para diferentes igrejas. Então, ser um verdadeiro discípulo de Jesus tem muitas características diferentes. Não é somente ir de domingo a um culto, não é somente conhecer a Bíblia. É ter algumas características, actuar como Jesus actuaria, viver uma vida de fé como Jesus a viveu. E aqui, já terminando aqui nosso encontro de hoje, de exemplos de alguns discípulos que sua vida mudou após o encontro com Jesus. Alguns caminharam com ele e tempo depois sua vida foi transformada. Vemos Pedro, que é um que caminhou grande parte do ministério com Jesus. Vemos ele que depois da morte de Jesus e depois da ressurreição é um Pedro diferente. Então, se tornar um verdadeiro discípulo tem umas características que já compartilhamos aqui hoje. Por exemplo, ter relacionamento com Cristo, imitar Ele, fazer discípulos, amar, cuidar. Não é simplesmente culto do domingo. Então, tem diferentes características que o discípulo precisa ter. Então, esse é nosso tema de hoje. O que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Aqui você pode comentar se você se tornou já um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você está fazendo algumas coisas ou ainda está faltando. Então, pessoal, comenta aí. Vou colocar aqui uma música que se chama Adoração Espontânea.